para citar alguns. Então, se alguém tiver alguma dúvida específica, vou deixar em aberto, como a gente faz com as nossas alunas. Óbvio que a Gabi acabou de entrar. Oi, Gabi. Se alguém tiver algo que queira perguntar, falar, eu quero falar de tal tema, a gente começa a bater uma bola aqui entre a gente, senão a gente vai inventando aqui. Alguém tem alguma sugestão? Tem alguma curiosidade de algum desses temas? Olha, quando Então, eu você vou perguntar para puder a dar Gabi. uma sugestão, diga, Gabi. Vou ver se a Gabi, que a Gabi é bem participativa, e ela geralmente traz a listinha de perguntas dela. Gabi, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Não sei se está Oi, saindo áudio. estamos te ouvindo. Como é que você tá? Tudo bem? Você viu que hoje tá a casa cheia? Eu vi, tá diferente, por isso que eu fiquei com dificuldade de entrar. Se apresenta para o pessoal. Bom, meu nome é Gabriela, sou residente de Nel, em Goiânia. Muito bem. E, Gabi, você pensou em alguma coisa? Tinha algum tema que você estava com vontade de discutir aqui com a gente? Eu vou abrir aqui, porque agora que eu consegui abrir, peraí. Eu vou abrir o Conte. que eu anotei. Eu sabia. Falei, Gabi sempre traz a listinha dela. Peraí. Tá bom. Renata, você está com. Falei o que você queria falar, Celso, que você ia falar para a gente botar na listinha das boas ideias, enquanto a Gabi abre a listinha dela. Então, eu queria sugerir a gente discutir um pouquinho a abordagem de ventilação em sala de parto e transporte da UTI. Já que nós temos pessoas em vários serviços, seria interessante a gente discutir e abrir, né? O microfone é uma discussão aberta, de novo, informal, apesar de ter só 3 câmeras abertas, mas a ideia é estar com todas as câmeras, a maioria aberta, para o pessoal poder participar, não de uma maneira formal, é completamente informal. Mas é um assunto que eu acho que é um assunto bem interessante sempre para a gente começar, né? Gabi, fala a sua primeira, e o Celso já virou segunda, fala. Tá. Eu ia perguntar sobre porque na aula foi dada sobre a curva de Fenton, né? Uhum. E aí, a gente na caderneta é da Intergrowth. É a Sim. mesma, é do mesmo princípio, né? Sim, tem só algumas diferenças, algumas nuances. É, teve algumas limitações. A Intergrowth, a ideia por trás dela foi incluir uma população mais global, mundial, e tivemos participantes no Brasil. Quero achar que foi Rio Grande do Sul, se eu não me engano, que Pois sim. entrou. Foi, né? E isso, em teoria, é sensacional a gente conseguir ter uma amostragem mais global, que daria uma média, do ganho de crescimento da criança mais representativa, por assim dizer. Mas uma das grandes críticas da Intergrowth foi o fato de que o N foi muito pequeno. Então, precisaria ter um número maior para a gente conseguir, de fato, ter essa representatividade. Mas ela é uma excelente escala. E você pode optar por fazer a avaliação por ela ou fazer pelo Fenton. Aqui em São Paulo, é meio dividido. Nos serviços que eu trabalho ou trabalhei, optou-se por usar Fenton. Qual que é a vantagem do Fenton? Fenton, ele vai desde 22 semanas até 50 semanas, se não me engano, ou 55. 50 e muitas semanas de idade corrigida. E de 22 semanas até 39 semanas e 6 sétimos, ele se baseia nas curvas de crescimento intrauterinos. Então, como se o feto tivesse intraútero, ele se desenvolveria e cresceria perímetro cefálico, estatura e peso nessa maneira. E é o grande desafio para a gente, no período extrauterino, a gente conseguir simular essas curvas de crescimento. É o nosso sonho de consumo, mas nem sempre a gente consegue, por todas as limitações da prematuridade extrema. A partir de 40 semanas, Fenton ele engloba a curva da OMS, tudo numa curva só. Então, temos duas curvas diferentes, unidas numa única curva, e para os três dados, né? Também tem a vantagem que você consegue já ver os três dados antropométricos.
Mas não é errado usar uma ou não usar outra. Só é errado não usar a curva e não fazer a avaliação antropométrica, que é fundamental para a gente entender se a gente está conseguindo nutrir de fato o nosso recém-nascido prematuro, que é essencial para a gente fazer um bom acompanhamento na UTI e depois pós-alta. Mas sabendo disso, tanto faz. O importante é usar as Certo. curvas. E a da OMS, a gente Uhum. pode usar a partir de 34 semanas, certo? Eu não precisaria usar no caso na Intergrowth, no caso da caderneta do SUS. Exato. Teoricamente, o prematuro tardio em diante, ele se comporta muito como o termo precoce, que é até 38 semanas, 39 semanas. A gente não precisaria fazer nenhuma correção específica para esse bebê. A gente pode colocar ele na curva da OMS, plotando lá com 40 semanas, mas sempre é bom, né, lembrar que tem um atraso aí de 6 semaninhas. Mas não é obrigatória a correção no 34 semanas em diante. Ela é sugerida e mandatória no menor de 34 semanas. Lembrando que a gente corrige até 2 anos, geralmente, principalmente se a criança já fez o catch-up nas 3 curvas. Ela atingiu um Z-score -2, ou um percentil, a partir do percentil 10, tanto de perímetro cefálico, peso e de estatura. Gabriela, Obrigada. uma vez eu vi uma discussão, acho que nos últimos SPAs que a gente foi, depois eu não vi depois. Primeiro, Cadu, ela não é o Fenton, ela é a Fenton. Só uma curiosidade, eu Ah, eu não também não sabia. sabia. Eu não sabia. Quando É eu que vi, nem em África. grupo, parece Onde Está o Wally. Ela parece exatamente É. aquela coisa do Wally lá. E aí, Gabriela, eu vi essa discussão de como é que foram construídas essas curvas, quantas crianças tinham em cada uma dessas faixas e qual as vantagens e desvantagens dela. Mimetizar, o ideal era mimetizar o intrauterino, pensando no prematuro. Mas isso é extremamente difícil. E quando a gente vai ver na construção, o Ministério optou, uma dada época, não me lembro, não consigo contemporizar na minha cabeça quanto tempo, não sei se de 5 a 10 anos para trás, alguma coisa nisso. Nos últimos 5 anos já eles adotaram, eles tinham motivos para adotar. E aí eu vi discussões em algumas pessoas dentro da sociedade de pediatria que defendiam muito, muito forte, e outras que não, simplesmente a continuaram usando o Fenton. O que eu entendi na época é que o Intergrowth, para termos do Brasil, até porque a gente não tinha essas crianças de 22, 23, 24 sobrevivendo, que aí tem um N muito pequeno, é quase irrisório. Talvez a Marola ou a Celeste lembrem que até elas estudam mais essas coisas, principalmente a Celeste com essas coisas mais de nutrição, possa ajudar. O N fica muito pequeno, então ela é uma curva muito pouco confiável para essas crianças, mas em termos de Brasil, ela parecia ser uma opção mais adequada do que a gente usar o Fenton dentro de um uso de carteirinha. Então, essa que foi a opção. A gente permaneceu usando o Fenton no serviço, a gente estudou a Intergrowth, se posicionou e continuou com o Fenton do mesmo jeito. Oi, Roberto. Obrigada. Nada. Celso, quer começar agora a sua pergunta número 2? Celeste apareceu aí, ela tentou, não Se apareceu, alguém quiser complementar apareceu. alguma coisa, pessoal, aqui é Fiquem à bate-papo. vontade, a discussão era Todos aberta, é para a aprendemos. gente aproveitar, e cada um tem uma realidade diferente, cada um tem uma estrutura de serviço diferente, e a gente está aqui para fazer troca, não tem o certo absoluto, nem o errado absoluto. Vamos aí. Que nem o Cadu falou, o errado é não usar curva só. Diga, Celeste. Oi. Para contribuir, a gente aqui também usa Fenton até 34 semanas, e depois a gente já incorpora o Intergrowth. Mas é justamente isso, Renata, é porque no Intergrowth a gente tinha um N muito pequeno em dados gestacionais tão baixas, né? E a gente acabou optando também por essa medida. Mas é bem discutível mesmo, né? É importante realmente ter uma curva e você acompanhar. É isso aí. Sim, ótimo para si. Sair. Mais alguém tem algum outro comentário? Pensando em ventilação mecânica e curva de crescimento, uma coisa que a gente usa a curva de crescimento, ela é deslocada do resto do recém-nascido. Na verdade, a curva de crescimento tem que estar dentro das nossas opções, inclusive de desmame de ventilação mecânica, de extubação, porque o estado
nutricional do bebê, ele é fundamental. Esse ano a gente foi naquele EPVN, que é um curso que a gente vai lá e montou só de ventilação. E me chamou muita atenção que tinha uma sala só para discutir nutrição. Nutrição em ventilação mecânica para pediatria, nutrição em ventilação mecânica para neonatologia. E aí a importância de quem faz ventilação está começando a entender o quanto que se não dá, nutrição faz parte. Se eu tenho uma criança com comprometimento pulmonar, ela tem um gasto muito maior com o trabalho dela respiratório, com o trabalho dela pulmonar, ela tem dificuldades associadas à patologia, ela gasta muito mais, e a gente às vezes ela não consegue incorporar. Então é fundamental a gente prestar atenção na curva de crescimento para a gente poder programar, inclusive, as ações de extubação, as ações de incremento. Essa é uma coisa importante para se levar em consideração, viu, Gabriela? Não é só, a gente fala, isso é coisa de ambulatório. Não, isso daí é coisa de UTI, sim. Isso daí ele é fundamental. Até eu coloquei agora um artigo lá no Instagram da NEUAP para a gente discutir nutrição. Eu acho que não é só ficar falando de ventilação. Na nota tem que falar de nutrição, que ele é fundamental para a criança ir para o pulmão do prematuro. Sem dúvida. E geralmente os serviços têm um dia da semana que é o dia das medidas. Onde eu trabalho, geralmente é na quarta-feira. Quarta-feira é o dia que você vai lá, E será, né? pálico e mede estatura. Se a criança está muito, muito grave, instável, não é. Você pula aquela semana. Mas nas crianças, principalmente as crianças em cuidados intermediários, todas elas, a gente mede até o bracinho, tórax, abdômen, tem algumas exigências, inclusive da VOM. A Vermont Oxford, ela pede para você fazer essas medidas semanais, e muitas vezes te surpreende, fala, nossa, pera, vamos repensar aí a estratégia nutricional da criança, porque a gente parecia que estava indo bem, mas rateou, deu uma caída, fez alguma curva pior, e eventualmente você tem que pensar em novas estratégias nutricionais para garantir a boa evolução dessa criança. Só para complementar a pergunta da Gabriela sobre qual curva, talvez, Gabriela, o mais importante não seja ter uma curva que considere como sendo adequada, porque, de novo, não tem uma curva adequada para todo mundo e que atinja do prematuro extremo de 23, 24 semanas até a criança de termo e que seja representativa da população dos países em desenvolvimento, do Japão, do pessoal da Suécia, da Holanda, que obviamente são diferentes. Mas sim ver aquela criança na curva que você está escolhendo, como ela está evoluindo. Porque quando a coisa não está indo bem, ela não acompanha a curva, não importa o nome que você dê para aquela curva. Mas a criança ela está se dissociando, então claramente ela está saindo do comportamento que você esperaria. E esse é o sinal de alerta que a gente tem que ter dentro da UTI neonatal. O que a Renata estava comentando é fundamental, particularmente na displasia grave. Você precisa ter um suporte nutricional importante, porque não tem corticoide, não tem ventilação, não tem cafeína, não tem medicamento que resolva aquela criança de uma maneira como a nutrição resolve no longo prazo. Uma nutrição agressiva para você ter ganho de peso, e você vai ver isso no ganho de peso diário e na curva, né? Então é importantíssimo você seguir ao longo do tempo, não importa tanto a curva que você está usando, né? É claro que a curva é importante na definição de um serviço em particular, né? Mas não é só isso, né? A gente tem que criar criança individualizada, né? Esse menino foi meu doutorando. Rafael. Esse menino Deixa eu já comigo por localizar inteiro. o Zali aqui, que eu não Zali, estou olá. localizado. Você sabe que uma coisa que às vezes as pessoas perguntam é quanto que a gente tem que fornecer de caloria para um recém-nascido que está em ventilação mecânica ou que tem uma displasia crônica. E é o quanto a gente deveria oferecer, inclusive nesse congresso vai ser discutindo isso. Então, 140 calorias por quilo é uma meta que aquela criança está gastando e a partir daí ela está incorporando. Então, assim, essa seria a meta, que a gente, sabendo da dificuldade, para a gente chegar até lá, né? E a discussão do volume, como que faz com o volume, enfim, isso é muito interessante e muito desafiador para quem tá na UTI. Vocês querem comentar alguma coisa? Eu quero, se ninguém quiser. Eu Porque quero lembrando, eu também, vou falando, se alguém quiser, levanta a mão. Os mais Mas, jovens têm prioridade. Assim. A gente não é monólogo, é bate-papo. bom, vou falando então, mas qualquer coisa vocês me interrompem. Porque juntando o que vocês dois falaram, que é importante,
A curva, ela vai ajudar a gente a fazer o seguinte diagnóstico. Aquela criança que começa a ficar retificada ou que cai de canal, a gente dá o diagnóstico de restrição extrauterina, que essa é meio que a nossa culpa junto com a da criança. A intrauterina foi da gestação, a extrauterina é nossa. E aí na ESPGHAN, eles fizeram uma revisão recente e eles disseram o seguinte: se eu estou diante de uma criança com restrição extrauterina nos cuidados intermediários, na UTI neonatal, a gente deve aumentar ainda mais o nosso alvo calórico. Aí passa a ser 160 quilocalorias por quilo dia e a oferta proteica de 4,5 gramas por quilo por dia, buscando o balanço nitrogenado que faça anabolismo, em torno de 1 para 250 calorias por grama de nitrogênio. E aí eu pergunto, vocês calculam oferta hídrica, oferta calórica, oferta proteica diariamente nas prescrições de vocês, na hora que vai evoluir? Temos o hábito de fazer isso? Se alguém faz, levanta a mão. Se alguém não faz, também pode comentar. E se eu fizer o cálculo de uma delas, levanta o dedo, como é que funciona? Levanta um dedo. Porque eu vou dizer, assim, eu sou plantonista, não estou lá todos os dias. Tem plantão que eu calculo, tem plantão que eu não calculo. Mas é importante, porque às vezes eu percebo, nossa, essa caloria tá baixa, né? Eventualmente alguma coisa tá. E aí às vezes eu sugiro, no dia seguinte, passo por plantão, olha, percebi que talvez caiba mais um pouquinho aí de caloria pro bebê. Mas é importante, principalmente quem vai mais horizontal, tem que ter essa atenção. Precisa ficar atento à oferta hídrica para ver se a criança tem alguma questão com restrição de volume ou não. Oferta calórica em torno de 140, podendo ser 160 quilocalorias quilo por dia na criança com restrição extra-uterina, que eu só vou perceber avaliando curvas, e não é uma plotagem, é uma série de plotagens, e a oferta proteica, que aí a gente sobe para 4,5 gramas por quilo por dia. Então, vou Ó, de falar spoiler, agora é como... exatamente esse artigo que eu vou compartilhar, que é a orientação da ESPGHAN que foi a revisão que foi agora em 2022, publicada em 2023. É isso aí, Cadu. Exatamente. Eu não falei o 160 porque ainda eu acho tão impossível, mas tudo bem. Mas tem que chegar lá, né? Eu vou Às falar vezes tem agora que fazer. como horizontal, de quem fica tá alguns anos aí de manhã, né? Que é quem pega um plantão e recebe a recomendação do plantonista, olha, eu notei que talvez valha a pena aumentar um pouco a parte calórica dessa criança. Aí eu vou pedir ajuda mais tarde para a Marula, para a Celeste também, que também tem uma função de horizontal. O duro é fazer e ao mesmo tempo que eu estou admitindo as pessoas aqui, porque sabe que homem tem 3 neurônios só, né? Um respira, o outro pensa e o terceiro clica para entrar. Eu vou entrar em apneia daqui a pouco se eu fizer No muita coisa ao seu, mesmo tempo. às vezes são menos do que três, né, Então, Celso? mas no caso, enfim, desgaste, né? Mas quando você tem 10 leitos de UTI para você fazer, examinar a criança, prescrever, conversar com os pais, conversar com a obstetra, criança que exige um cuidado um pouco maior, aí você precisa ser prático nas coisas. Então, o que eu costumo fazer é escolher aquela criança que é uma criança mais grave e que eu preciso manter um aporte calórico de fato valendo, de novo, a criança em recuperação de uma sepsia, a criança no pós-operatório, displásico grave, e se essa criança com aditivo no leite, se vão admitir que ela está com oferta enteral, não está só com NPP ou não está com NPP, e ela está com as suas 140 calorias pelo dia, eu confesso que eu vou admitir que o resto está bom e seguir em frente, porque na maior parte das vezes a dieta vai estar adequada do ponto de vista cálcio, fósforo, etc., se você está dando as 140 calorias por quilo por dia. E aí você consegue fazer isso. Qual é o erro que eu vejo muito frequente sendo feito dentro da UTI? É não prestar atenção nesse assunto. É prestar atenção em dia de antibiótico, quando é que é para tirar a cafeína, e, enfim, uma série de outras coisas, mas não fazer o cálculo pelo menos calórico. A preocupação muitas vezes é com volume, mas não necessariamente com caloria. Né? E sempre tem uma confusão muito grande, eu não vou aprofundar, vou abrir para outras pessoas falarem, quando essa criança está em dieta enteral e parenteral junto, porque os alvos são diferentes. O alvo enteral é diferente do alvo parenteral. E como que a gente faz quando a gente tem uma criança que está com NPP e dieta enteral? Como é que a gente pensa que o aporte calórico está bom ou não? Alguém dá uma sugestão? O silêncio responde, é isso?
Pessoal, é informal, nós estamos aqui para um bate-papo, né? Eu sou Maria, mas não sei se tá certo. Então vamos pensar, Gabriel. Qual é o alvo parenteral, o alvo interal, vamos começar com ele, de uma criança grave? Por exemplo, a criança com uma sepsis. Você vai querer alguma coisa ao redor de 130, 140 pelo menos, né? Porque ela precisa de um aporte calórico um pouco maior do que o habitual, né? E se você atingir isso com o leite e o aditivo, você está dando 100% do aporte dessa criança. Mas quando você vai para o aporte parenteral, você não tem a necessidade da caloria da digestão. Essa parte você está dando pronta para ela. Então, o alvo calórico dessa criança é um pouquinho mais complexo. Você vai ficar com alguma coisa entre 60 a 90 calorias não proteicas, então é carboidrato e gordura por quilo por dia. E aí você vai querer uma relação nitrogênio-caloria que incorpore esse nitrogênio na forma de proteína, e não você use como, como energia, né, como gasto calórico. Então você vai querer uma relação nitrogênio-caloria adequada, uma coisa 1 para 140, 1 para 160, os números variam conforme o congresso, né? Quer dizer, mas é por aí, se você for por aí vai dar mais ou menos adequado. Ora, se você quer um alvo calórico, por exemplo, de 80 calorias por quilo por dia, e você está atingindo isso do ponto de vista de NPP, provavelmente você está com aporte bom. Mas se você fizer esse 80 integral, está péssimo, não está ruim, né? Então, uma solução é calcular como porcentagem do alvo. Se você está dando 50% do alvo calórico integral e 50% a 60% do alvo calórico parenteral, muito provavelmente você está atingindo o alvo. E lembra, você tem 10 crianças para evoluir naquela UTI. Um monte de gente para conversar. E você não pode passar o dia com a calculadora na mão fazendo conta. A gente tem que ser prático, né? Essa é uma maneira prática de fazer as coisas que costuma dar certo. E a curva de peso costuma acompanhar a curva, né? Falei muita bobagem? Nem um pouco. Concordo. E acho que Fiquei com uma dúvida. pode falar. Quem tem dúvida? É porque eu não entendi. Então a gente faz mais ou menos por porcentagem? Exatamente, porque não dá para somar diretamente, Gabriela. Os números são diferentes, né? Um alvo parenteral, ele é diferente em termos absolutos do alvo interal. Então, se você simplesmente somar os dois, você está somando valores diferentes, né? Então, você tem que saber, uma sugestão é qual a porcentagem que eu estou dando da oferta interal, qual do alvo que eu quero, qual a porcentagem da parenteral e comparar as duas, né? E, de modo geral, a criança que está com oferta mista e ela nem sempre você dá a NPP que você quer dar, por uma questão de osmolaridade, às vezes você tem uma dificuldade de posicionamento de catéter, intolerância à glicose, a glicemia começa a subir muito, e você acaba tendo certas limitações da NPP. Agora, quando você não tem a limitação e você pode dar uma quantidade à vontade, a criança tolera, essa é uma sugestão. Agora entendi, obrigada. E acho que também lembrar que se você está só com NPP, é muito difícil você conseguir nutrir adequadamente essa criança. Você precisa ter, para você conseguir nutrir de fato, atingir essas metas calóricas sugeridas pela Espiga, a gente depende muito de uma enteral plena, com um bom volume de nutrição enteral. Senão, na parenteral, a gente tem grandes limitações. Vou comentar uma coisa, pessoal, ver se vocês organizam nos dias básicos que acabam tendo restrição de volume, a dieta geral, vocês estão restringindo também? Cortou, desculpa, não cortou um entendi. pouquinho. Não, nos displays eu vejo muito pessoal restringindo a dieta integral. Boa colocação. A gente prioriza volume ou prioriza caloria, né? Essa é a pergunta. E não tem dúvida, o que se prioriza é a caloria. Não tenha dúvida que é para dar caloria.
A exceção é quando você tem uma descompensação franca. O garoto tem uma descompensação cardíaca, ele tem alguma outra coisa associada, que não é o nosso caso. O nosso caso é o displásico puro. Ora, se essa criança tiver uma sobrecarga hídrica e eu precisar enxugar a criança momentaneamente, eu posso momentaneamente fazer ou uma restrição ou diurético pontual. Mas isso não costuma acontecer. O que costuma acontecer é você dar menos caloria do que ele precisa. E se tiver que dar um volume um pouco maior para dar caloria, é fundamental. Esse é o caminho do displásico, sair do ventilador, sair do CPAP. Não tem outro caminho. Então precisa priorizar a caloria. Mas, Lula, isso é uma coisa que quem está no dia a dia, a gente fala, mas a gente dá um nó na cabeça da gente, né? Porque eu acho que também a gente está na época da medicina que a gente individualiza a criança. Não estão colocar displásico mais dentro de uma caixinha. A gente tem que entender aquele bebê, qual tipo de doença que ele tem mais. Se é mais parenquimatosa, se é mais de via aérea, se ela é mais vascular. E se ela é mais dependente de volume ou não. Então, todo displásico eu vou deixar no máximo 140 ml por quilo. Nunca vou passar disso, porque senão o pulmão vai encharcar. Não sei. Talvez você precise mais. Talvez aquele não dê para ficar com 140. Talvez você precisar de 120. Talvez aquele que você vai precisar 140, e talvez você vai precisar dar diurético, porque o pulmão encharca durante um período. Diurético não é alimento, tá? Então, a gente, não é, eu vou usar sempre diurético para poder alimentar. Também essa desculpa é completamente errada. Então, eu acho que tem que sentir na criança. Às vezes, a gente tem que passar um pouquinho, não é na fase aguda, tá? Não estou falando aquele que está com um canal, numa fase inicial, porque isso, inclusive, se discute muito que isso aí talvez piore um pouco, piore o prognóstico desse bebê como displasia num prazo mais posterior. Eu acho que tem que, às vezes, nessa fase mais crônica, tem que, às vezes, subir, e aí você sente. Encharcou, não deu certo, volta. Então, é tentar mediar entre a nutrição e aquele bebê, como ele responde ao volume, tá? Eu acho que é um pensamento, um equilíbrio. Aqui eu acho que a gente já tem muito essa questão de a nutrição tá muito forte assim no nosso dia a dia, assim, e a gente tanto que tem esses entes de pessoa para calcular todas. Tá tudo bem. Vocês estão escutando? Sim. Aquele novo. Cortou. E a gente tem uma questão de nutrição, né, diária, então a gente acaba tendo esse enfoque muito sólido na UTI. Mas eu acabo vendo, assim, no dia a dia com as nossas unidades de fora, né, que a gente acompanha aí pelo Brasil, como ainda tem o pensamento do displásico com uma restrição de dieta, né, de dieta interal, né. E é uma coisa que é mais, eu acho, eu tenho mais dificuldade de trabalhar com o pessoal, que o pessoal se assusta em alimentar esses. O raciocínio é que a gente vai ter uma doença de parada de crescimento e desenvolvimento. Então, se eu não dou comida, eu não cresço nem fora nem dentro. Entendeu? Então, se você quiser pulmão crescer, que é o que vai resolver a displasia, tem que comer. Então, acho que a analogia é que uma coisa vai puxar a outra, e a gente vai estar lá com as balancinhas tentando equilibrar uma hora uma coisa, uma hora outra coisa. Eu diria que é uma criança, os mais jovens têm prioridade. Não. Diga lá, doutor Celso. Eu diria que a displasia assusta em vários aspectos, né? Não é só esse aspecto de você... Eu sempre comentei isso na UTI, a Roberta, quando passava visita comigo, o Cadu, e nem sempre a gente era muito ouvido, da necessidade de manter 140 calorias por quilo por dia para o displásico. Agora só que está caindo um pouquinho mais. Agora, outra coisa que assusta no displásico é você dar o volume corrente alto, ou você trabalhar com um tempo inspiratório muito longo, ou você trabalhar com PEP muito elevado, 8, 9, 10 PEP. É uma criança que não é o habitual em quase tudo, e a nutrição também é uma característica disso, né? Então, é natural que as pessoas tenham medo de um volume maior, porque também em relação ao volume estão pensando como fase aguda. Da mesma forma que na ventilação, e não é fase aguda. Diga, Ana. Nada, não, só então algumas perguntas em relação ao displásico. Depois que você terminar,
Tem duas perguntas aí no nosso chat para dar sequência nessas duas perguntas, só Olha, isso. eu vou ser honesto, de novo, eu estou com 3 neurônios tentando respirar e admitindo Não, um eu olho o urgente chat, aqui, pode deixar. entendeu? Eu sou a mocinha do chat, pode deixar. Eu não tenho Eu- 4º neurônio para olhar o chat, vou precisar de ajuda. Fica tranquilo. Fizeram uma pergunta que eu acho que até que é interessante, que é perguntar se a gente concentra a fórmula para aumentar aporte calórico. Então, todo mundo vai dizer a meia-culpa. Tá errado concentrar a fórmula, isso é dar nó no pingo d'água, tá? Não vou dizer que eu já não concentrei e já não orientei em concentrar, mas isso está errado, porque a gente faz isso para tentar concentrar a caloria, a gente desbalanceia tudo que os caras, a gente desbalanceia todas as relações de cálcio, fósforo, proteína, então isso não é adequado, a concentração de fórmulas. Hoje em dia tem opções, né? Mas você pode usar uma fórmula de transição, uma fórmula de prematuro, que vão ser hipercalóricos, e não precisa aumentar tanto o volume. Minhas vozes estão exteriorizando. Eu estou tendo em conta, né? Eu Tá com o fone no Monique, eu vou pedir só para achar. Deu certo. Então, assim, tem essas opções hoje em dia, fórmula de transição, fórmula prematuro, que vão ser hipercalóricas e hiperproteicas. Se está em aleitamento materno ou recebe leite humano, o uso do aditivo fortificante também vai aumentar o aporte calórico, o aporte proteico. Então, são estratégias que, antes de tentar concentrar, seria melhor usar essas outras vias. E às vezes a gente também usa TCM, né? Para dar aquela engordadinha, mas desde que você garanta uma boa proteína, porque a ideia, de novo, é manter um balanço nitrogenado. Mas colocar um TCMzinho para quem já está meio otimizado e você precisa melhorar o aporte calórico é algo que a gente também vê com certa frequência. Acho que isso responde essa pergunta. Sobre NPT. E uma outra pergunta, perguntando sobre DART. Então, perguntando se a gente repete o esquema de DART para tratamento da displasia e se repete qual é o intervalo mínimo entre dois ciclos de DART. Posso Não sei se os sugerir para mais novos levantar a sabem. mão quem repete o ciclo de DART aqui? Eu já vi repetir. Acho que mais de repetir, né, na literatura, o que se fala da repetição do ciclo de DART, né? Ou como está hoje em dia o uso do corticoide na displasia, né? Qual que é o objetivo, qual que é a discussão, qual que é o... acho que não é só repetir ou não repetir. A gente mudou muito, né? O corticoide na displasia, a gente está em plena reconversa. Não sei se vai conversar e chegar no mesmo lugar, tá? Talvez a gente usava muito, usou nada, agora a gente expandiu e está tentando entender qual que vai ser essa expansão. A certeza que ele é um medicamento poderoso para displasia, porque ele é um anti-inflamatório muito importante. Então, a dose qual corticoide, qual é a dose, quanto tempo, está sendo discutido enormemente, tá? As coisas estão voltando. Parece que não vai ser assim. Então, a gente acabou com um ciclo com uma dose muito pequenininha e pelo menor tempo possível. Talvez tenha que ter uma dose um pouco maior por um tempo mais curto. A certeza não é isso. A certeza que está se discutindo é que nós, principalmente nós brasileiros, demoramos demais para fazer corticoide. A gente espera. Quando a vaca já foi para o brejo, literalmente, a displasia já está muito importante, é a hora que a gente pensa em usar o corticoide de uma forma mais tardia. Por isso que a gente acaba tendo que repetir muitas outras vezes, e isso não é bom para o pulmão, não é bom para o cérebro, não é bom para aquele bebê, não é bom para crescimento. Quando precisa, tem que repetir sim. Então, a gente tentou usar o Dafrazeldat, não estubou aquele bebê permaneceu entubado, a gente continua, e a gente não é um tempo, menos que 2 semanas, não é que nem, não tem um tempo. É quando a gente entende aquele bebê, ele tem maior probabilidade de não falhar a extubação. E está na hora, ele está crescendo, ele está se desenvolvendo, está numa hora que o pulmão, que ele pode, do ponto de vista de parâmetros ventilatórios e nutricionais, ele aguenta uma extubação. E aí, pode ser que precise usar um outro ciclo de DART, sim, para poder assegurar que ele consiga permanecer estubado em ventilação não invasiva. Alguém quer falar mais? É que esse assunto eu adoro, né? Então, se deixar, eu fico dando aula, eu entro no modo zone e saio dando aula de corticoide, né? Porque estou sempre lendo e eu acho que a minha opinião é que a gente vai rodar,
e nós vamos acabar ficando meio por aí. A gente vai usar um pouco mais, e talvez em algumas crianças também, uma coisa que a gente falava muito, e eu falei isso muitas vezes em aula, e hoje em dia não tem nada a ver, e até foi interessante, a gente teve uma discussão com o Jacques Bellix há uns anos atrás, e realmente ele tem toda a razão. Então, a gente falava, olha, começa o DART, não deu certo, não vai estubar, aborta o DART e tira. Não é uma verdade isso mais, entendeu? Na hora que você inicia, não é só para você estubar, você também entende que aquele remédio tem um efeito anti-inflamatório importante e potente, o que eu tenho mais lá é um processo inflamatório. Então, a gente não tem mais que suspender o DART. Quando você acha que essa criança está falhando a possibilidade. Lógico, se infectou, se não sei o que lá, mas não deu certo, não vai dar, não, baixou, vou tirar. Não é mais uma coisa, a gente opta e faz o ciclo de DART incompleto. Alguém quer perguntar mais alguma coisa do corticoide? Assim, no hospital, na prática, o que a gente usa nas crianças displásicas com o objetivo de tentar estubar o bebê, que é como o trial foi feito, né? DART é o nome do estudo, né? Dexametasona, o estudo randomizado, né? O randomized trial. E foi feito para forçar ou tentar estubar com sucesso esses bebês que estão com uma certa dificuldade de sair do ventilador. Então a gente acaba usando mesmo, e como a Renata falou, provavelmente de uma maneira mais tardia, deveria usar um pouquinho mais precoce. Eu vou lançar a pergunta, quando seria o momento de a gente começar a pensar em prescrever o corticoide para o bebê displásico que está no ventilador e você está pensando em corticoterapia para ele? Nós estamos em 48 pessoas. Me sinto bastante solitário quando faço uma pergunta e ninguém responde aqui. Não, eu te acompanho, Celso. Se quiser bater papo. Então, assim, quem faz na primeira semana o corticoide? Começa a pensar em fazer corticoide, levanta a mão. Zero mãozinhas, graças a Deus, né? Porque Cláudia, a gente sabe que... Bem-vindo. Eu acabei de ver que você está aqui. Na correria, não vi que você tinha entrado, Cláudia. Eu vi agora. Quem? Cláudia Pano. Ah, tá, Cláudia. Então, assim, quem faz a partir da segunda semana de vida, aquele bebê que já resolveu as doenças agudas que ele tem, quem faz a partir da segunda semana de vida, antes dos 15 dias? Temos a Celeste, pode fazer, a Kátia já começa a pensar nisso, o Cadu começou a pensar nisso. Então você vê que começam a aparecer mãozinhas. Mas onde realmente a gente faz, assim, a partir da terceira semana de vida, que a criança está entubada, ela permanece, o pulmão dele começa a ter alteração de raio-x, quem que faz? É aí que a gente começa, as mãozinhas vão aparecer todas, tá? Então, a gente está fazendo tardio. O que se entende hoje em dia é que aquela criança que após a primeira semana de vida, tá, já está entrando na segunda semana de vida, ela permanece entubada por patologia respiratória, esse é o momento de não é de fazer corticóide, mas de botar a pulga atrás da orelha e falar, olha, este bebê, ele tem alto risco para evoluir para displasia broncopulmonar. Então, esse bebê eu vou ter que setoriar e eu vou ter que olhar para poder indicar o corticóide na melhor hora dele, desde que ele não esteja infectado, esteja compensadinho, bonitinho para fazer. Então, a gente tem que sair dessa indicação mais tardia e começar a trazer ele para esses próximo dos seus 15 dias de vida, está fazendo. Eu vi que a Elaine escreveu que eles estão usando Seretide no serviço para esses bebês. Eu entendo, Elaine, que é para criança crônica, é isso? Ah, sim. É que estava andando, eu achei que a gente já ia falar da nutrição do estubado, porque também é uma dificuldade. A gente estuba os bebês, eles ficam ali dependentes de O2, ficam com catéter e vão ficando 1, 2 meses internados. E recentemente a gente fez com um bebê que já está com 2 meses e meio, ainda dependente de O2, agora que está saindo com o Seretide. E a resposta foi bem melhor do que com o Flixotide. Não sei se vocês têm o hábito de usar o Flixotide para os bebês que estão entubados, dependente de catéter. Helene, toda vez que você chama um pneumologista... Isso é uma discussão boa de se fazer, né? Doutor Celso. Então, toda vez que você chama o pneumologista, o Celso congelou. É impossível ele não sair com corticoide inalatório, né?
né? Isso aí é chamar o pneumo, vai sair com coisa. E provavelmente também um broncodilatador, porque ele não vai ter muito mais coisa para fazer além de fazer isso, né? E a pergunta que se faz é assim, como é que é a evolução dessa criança e o que a literatura diz em relação ao corticóide inalatório sobre eficácia a longo prazo ou não? Talvez essa é a pergunta que a gente deva responder, né? E essas crianças, elas têm uma evolução crônica por definição. O tempo de recuperação daquele parênquima para ter crescimento de unidades alveolares novas, né? Na verdade, são sacos alveolares que vão estar se formando. E ele ter uma área de superfície interna capaz de poder reduzir a necessidade de pressão e depois reduzir a necessidade de FO2, demanda crescimento do pulmão, não tem outra solução. É lógico que o anti-inflamatório ele vai ajudar em parte, mas essa é uma evolução de semanas, né? Então, é outra mudança de paradigma da criança na fase aguda, né? Que a Marola estava comentando da dificuldade de você dar um volume maior, de você conseguir nutrir com a criança, pensar de outra forma na fase aguda. É a mesma coisa em termos de recuperação da doença. E nós, neonatologistas, a gente tem uma visão de querer resolver o que está acontecendo. E é comum no plantão ter mudança de parâmetro ventilador, mudança de prescrição, porque a gente sempre foi treinado a pensar em soluções mais rápidas, e essa solução é demorada, né? Então, acho que o que tem de corticoide, inalatório, de literatura, dizendo que isso muda a evolução da formação do tecido novo do pulmão, é muita pouca coisa. O que vai ter em crianças que têm um processo inflamatório de vida em condução mais importante, aí ele pode melhorar alguma coisa, mas é demorado mesmo, né? E é um jogo de paciência que nós, neonatologistas, não somos treinados a jogar, né? A gente não foi educado nesse sentido. Eu acho assim, Elaine, nenhum remédio de carimbo deve ser usado no displásico. E para quem não sabe, ele tem um beta-2 lá dentro e tem um corticóide inalatório. Então, ambos os medicamentos, eles só têm sentido em algumas crianças que uma evolução muito própria, tá? E não no displásico. Talvez naquela displásico que tenha perfil alérgico, tenha família que tenha asmáticos, que tenha pessoas tabagistas, enfim, que tenha alto risco de evoluir com crise de sibilância, talvez o seretide talvez ele tenha uma ação. Até porque não são todos os plastos que precisam de beta-2. Pelo contrário, como eles têm muita malácia de via aérea terminal, tem a malácia, pelo contrário, se eu relaxo a musculatura, colaba mais. Então, eu pioro essa malácia. Então, não é um medicamento de uso, seria só para aquela criança que tem o quadro de broncoespasmo ou tem um perfil que vai evoluir. Teria como fazer isso do ponto de vista genético. Eles vão lá nos Estados Unidos, medem lá no genoma e sabe que aquele bebê tem uma maior chance pelos genes de ter isso. Então, talvez a criança ela se beneficie. E o corticóide inalatório, então o beta-2 eu não vejo sentido, tem que ser uma indicação muito específica. E o corticóide inalatório, quando a gente também são bebês com este perfil, e ele tem só sentido também porque ele diminui internações nos primeiros 2 anos de vida, primeiro ano de vida, internações por patologia respiratória neste grupo de bebês específico. Então, esses medicamentos têm muito mais a ver com a gente, porque da nossa ansiedade, porque fica, até porque é uma doença que o pulmão tem que crescer, o pulmão não cresce assim, e talvez esse bebê que deu super certo, a gente vai recatar ele lá no futuro e vai descobrir que ele vai evoluir como uma criança que vai fazer crises de sibilâncias mais frequentes, tá? Por um perfil dele de hiperreatividade mesmo, brônquica, e ele teve uma boa resposta ao medicamento, tá? Então, eu não usaria de rotina, não, e isso tá na moda, seretide tá na moda, né? Então, no consultório a gente tem um monte de pacientes usando seretide, né? Medicamento usado. Aqui escreveram, sobre também, para a gente depois finalizar a corticoide, falaram que se usa doses mais altas, né? Então, citou que o propranolol usa dose mais alta. Sim, existem vários esquemas na literatura, que a gente botou na cabeça o carimbo do DART e não desapega, tá? Então, tem alguns trabalhos hoje em dia, tem uma meta-análise feita de uma outra metodologia, mostrando que tem esquemas que com doses mais altas e mais curtas que até funcionariam melhor. Mas eu ainda não tenho uma evidência científica robusta.
robusta que isso é o melhor caminho. Então, a gente tem usado, não está errado, o mundo usa, manteve o DART para todo mundo estudando. Sim, tem trabalhos mostrando que doses mais altas e, às vezes, com esquemas mais curtos, funcionam muito bem, tá? Bom, Tem uma chegou. pergunta da Maria Cristina sobre o paciente displásico, aleitamento materno na alta, se intercala o seio materno com fórmula de prematuro. Cadu, você quer comentar? É polêmico, né? É um grande debate interno, porque sim, por um lado a gente tem que garantir essas ofertas calóricas maiores, principalmente se eu tenho uma criança que é displásica e com restrição de crescimento extrauterina, ainda não consegui fazer nenhum catch-up, e a gente sempre, né, como pediatra, tem que incentivar o aleitamento materno. A solução ideal seria se a gente pudesse fazer que nem nos Estados Unidos, onde o aditivo é usado em casa, é liberado para manipular em casa, você aditiva e resolveria o nosso problema. Aqui no Brasil ainda não é liberado. O que a gente tem não é nem a fórmula de prematuro, que teoricamente a gente usaria ela internado, teria a fórmula de transição. Eu acho que se você chegou naquele ponto que você não está conseguindo só com leite materno, é uma criança que além de tudo tem também risco de displasia, doença metabólica óssea, fosfatase alcalina está muito alta, tem uma hora que você precisa, de fato, engordar essa criança. Eu colocaria, sim, uma fórmula de transição para essa criança, explicando para a família o porquê. Eu quase enxergo como um medicamento. E eu não vejo outra alternativa. Mas não sei se seria consenso entre todos, porque somos doutrinados a incentivar o aleitamento materno exclusivo. Alguém pensa diferente? Eu diria que não tem uma regra, né? Que eu tenho que individualizar caso a caso, esse é o ponto. E a individualização, de novo, volta para a pergunta inicial da Gabriela da curva de crescimento. A criança está seguindo bem da curva, não importa o nome da curva, ele está indo paralelo aos percentis ou está fazendo o catch-up dele, isso ajuda a tomar uma decisão de manter, por exemplo, o aleitamento materno. A criança não está indo bem, a criança está perdendo percentil, a evolução não está sendo boa e você não encontra uma outra causa para isso, você quer melhorar, ela tem uma dificuldade de nutrição e aí você tem que lançar mão de outros recursos, né? Então, acho que aí a resposta é individualização, não tem uma resposta única para todo mundo, né? Saiu um artigo já vou lembrar o nome da revista, eu vi agora esse mês, super recente, né? Que comparando a função respiratória de longo prazo, até 2 anos de vida, das crianças que no momento da alta, prematuras, né, prematuras abaixo de 32 semanas, comparando os que tiveram a maior parte do aleitamento como leite materno, ou leite materno, né, da própria mãe ou de doadora, com fórmula. E é interessante, e compararam, fizeram uma correção com uma série de fatores, obviamente, né, de complicações da prematuridade. E é interessantíssimo ver como a função respiratória dessas crianças, as provas de função pulmonar e capacidade visual funcional, elas são maiores do que com a fórmula, e já no momento da alta, e se mantém até 2 anos, que é quando fizeram a publicação, né? E então, isso também faz pesar a balança para leite materno junto com tudo aquilo que a gente tem. Mas não existem exceções, existem situações que nem o Cadu falou, que você tem que individualizar, não tem muita solução, né? A Gabriela, falando em nutrição, a Gabriela está perguntando se quando faz controle de nutrição parenteral e tem alteração de triglicéridos, a gente zera o lipídio num valor ou A mantém Roberta abaixo queria de falar alguma coisa. Ah, desculpa. Ela fez um... Fala, Rô. Não estamos te ouvindo. Celso, aproveitando que ela está abrindo, tem gente tentando entrar e não está conseguindo, está mandando Opa, mensagem, não sei se desculpa. está vindo. Como eu falei, são 3 neurônios. Então, quando eu falo... Eu acho melhor eu abrir sala a próxima vez. Ocupa o neurônio Eu tenho mais neurônio. admite as pessoas aqui. Pronto, admitir todo mundo. Fala, Roberta, tá dando? Não. Não. Tira. Então entra. Fala. Oi. Aí. Agora foi. Bom, agora tá me ouvindo? Sim, normal.
Perfeito. Eu costumo, quando é possível, né? Eu trabalho num serviço do SUS e lá a gente tem alguns prematuros. Eu não sou horizontal, mas eu costumo ficar horizontal boa parte do ano de cobertura. E o que a gente faz se, lógico, for possível para a família, é retornos frequentes e precoces. Lá no serviço que eu trabalho não tem ambulatório de prematuros, tem um ambulatório próximo, é quando a criança começa a acompanhar mais regularmente nesse serviço, aí a gente desapega um pouco, mas é bem difícil, né? Às vezes tem serviço que dá alta com um peso menor que 2 quilos, tem serviço que deixa um peso de 1.800 para receber alta, isso varia muito da expertise de cada equipe. Então, realmente tem que individualizar bem. Tudo bem. E qual que era a outra pergunta? Sobre o lipídio, Agora, eu acho que é a Gabriela. se o lipídio quando está alto, estou dando para a Gabriela, que ela traz sempre boas perguntas. Quando o lipídio está alto, se a gente zera ou mantém meinho. Ou seja, Olha, o que eu vou falar não é baseado em literatura, não sei, mas é baseado no que eu aprendi desde a residência e que eu vejo fazendo até hoje. Mas o Ó, que me Cadu, que a gente que te ensinou, hein? Então, vamos ver se está certo. O que me ensinaram e que eu reproduzo até hoje é que a gente não deve zerar os lipídios, porque a gente Nunca. precisa de muita gordura e a gente precisa de todas inclusive para manter neurogênese, a gente tem um mínimo de 1 grama quilo dia. Então, o que me ensinou é que se você for reduzir muito, é um mínimo de 1. Mas eu confesso que não é algo que eu estudei, é algo que eu sei. isso vale, inclusive, Cadu, para a icterícia intensa, a icterícia grave. Isso. Né? Para icterícia, para sepse, para todas as... E para a icterícia, inclusive, tem trabalhos mostrando que quando você tem lipídios, triglicérides bem elevados, você modifica a molécula da albumina e diminui a ligação com a bilirrubina livre do plasma. Então, sobra um pouco mais de bilirrubina livre. Agora, isso acontece a partir de 4 gramas por quilo de intralíquido de infusão. Em estudos em animais. E a gente assumiu isso como um dogma em neonatologia, que icterícia próximo do nível de hexaglutira é igual a suspender completamente o lípido. Não, talvez seja uma boa ideia você manter por volta de 1 grama por quilo. Eu não conheço, pelo menos, estudo que tenha visto isso em humanos, o grau de ligação da bilirrubina com a albumina de acordo com a infusão de intralípides. Mas em animais isso é bem claro que é a partir de 4 gramas, e a gente não usa quase 4 gramas. É difícil, até pode usar pontualmente, mas no dia a dia não é o que a gente faz. Né? Então, seja hipertrigliceridemia ou icterícia, se você reduzir para 1 grama por quilo, provavelmente você está fazendo uma boa conduta. Mas, de novo, eu não conheço estudo em humanos dando suporte a isso. A gente importa de estudo em animais. Também não. Interessante. Ver se tem mais alguma pergunta. Tinha um monte. Tem uma discussão sobre corticoide para extubação. O que tem na literatura, quando tem a dose, quando se faz, etc. O ideal era não precisar de corticoide para extubação, né? Na verdade, era o ideal. Mas, enfim, se quiser discutir, Celso, falar um pouquinho. Existem alguns trabalhos que discutem o uso de corticoide como sendo ou não um fator de sucesso na extubação. E a maior parte dos estudos que veem sucesso na extubação, o corticoide não está incluído como rotina. Existem medidas de ventilação não invasiva, e no caso do prematuro, a cafeína, se ele não estiver usando a cafeína, aí teria que estar usando, não invasiva sincronizado ou não, isso sim está relacionado a sucesso. O corticoide, ele acaba sendo indicado para aquelas crianças que têm realmente indicação, ou seja, eles evoluem com o estridor pós-tubação, uma dificuldade respiratória, você admite que está tendo edema, aí sim você vai usar além do corticoide, inalação com adrenalina, enfim. E o extremo para isso, a gente usa em alguns casos, o uso de uma mistura de... como é que chama? Cadu, fugiu o nome agora. Oxigênio e... O heliox? Heliox. Hélio e oxigênio. Para você diminuir a densidade do gás, e aí isso não é invasiva, né?
e você tentar evitar a reintubação da criança, né? Isso é usado em asma, em bronquiolite, pode usar em desconforto pós-tubação, junto com corticoide e inalação com adrenalina. Mas de rotina, não. Talvez, naquela caso que falhou 2 vezes, fez edema, e você está achando que aquela criança vai fazer de novo, eu prescreveria corticoide. Mas é numa criança, de novo, específica, e não como rotina, como prevenção de falha de subação. Isso não tem suporte em literatura. E um outro cenário que é muito clínico, é beira-leito, é quando alguém entubou e falou, olha, passou assim, foi uma torada, o tubo, seja uma 2,5, uma 3, 3,5, enfim, e você vê que aquela criança aqui nunca teve escape no ventilador, você nunca ouviu e ele marcou lá 0% de escape o tempo inteiro. E tá na hora de estubar essa criança. Aí talvez seja uma criança que você poderia individualizar de novo e pensar, bom, estou pensando em estubar, vou fazer aqui uma dose de Dexa profilática. Mas não é regra, não é que você precisaria sempre. Mas quando você tem algum indício de que possa ter um edema importante de via aérea, que isso pudesse causar um desconforto alto que atrapalharia a extubação, a gente faz, individualiza nesses casos e acaba fazendo a Dexa. Em geral, é dose para laringite aguda, que é de 0,6 miligramas quilo dia. Tende-se a deixar 0,2 kg dose de 8 em 8. É o que eu vejo mais a gente fazer no serviço. Tem uma pergunta da Elaine, né? Pergunta sobre infantrina. Infantrina no lugar da forma de transição. Eu gostaria de ouvir a opinião de todo mundo. Eu usei várias vezes infantrina, mas particularmente em criança cardiopata, em que você realmente tem um limite de volume grande por conta da cardiopatia. Você precisa de uma densidade calórica maior, né? E são regimes de exceção, mas às vezes você precisa lançar a mão desse tipo de recurso. Alguém quer comentar? Infatrine não tem a composição ideal para um prematuro, né? Então não tem lá, não tem cálcio, não tem fósforo direito, não sei o quê. Então a gente faz aí entra na mandraca, mas não tem evidência científica, que você coloca 2 vezes por dia, mistura com ouro, enfim, fica na baderna total. Mas aí nessa criança, mais atenção ainda com a relação cálcio e fósforo, né? Lembra que o prematuro é fundamental a gente ver aí a evolução dessa parte metabólica. Então, não é só caloria, não é só proteína, né? Então, é toda uma composição para poder dar alquimia, poder dar certo, tá? Então, o Infatrine não resolve todos os problemas do mundo, ele pode ser usado num período muito curto, e ele tem que ser usado nesse momento uma atenção muito grande com relação de cálcio e fósforo e ver como essa criança está evoluindo. Numa criança de alto risco, para alteração pós-tropinina para maturidade, é fundamental fazer um bom controle e a gente vai ter que ver como ela vai indo no tempo. Agora que tem que ver se vai tolerar. Ele Né? estava dentro do micro. Pode falar. Estava dentro da máquina de lavar, Léo. Não tá, não. Então está dentro da máquina de lavar, peraí. Quando usa Infatrine, a gente tem que ficar atento ao fato de ser hiperosmolar e talvez não tolere essa criança, esse intestino não consiga digerir também. Então, dependendo da criança, não vai, de jeito nenhum. Dependendo se foi uma criança que já teve anteriormente. Essas crianças vêm, é um kit, né? Vem tudo, né? Vem enterocolite, vem tudo. É um kit da desgraça completa, né? Passa na fila 3 vezes. Então, de repente, esse intestino, de jeito nenhum, a gente pode usar o Infatrine. Então, tenho receio, concordo, Celeste, tenho receio também. A Celeste fez o comentário, e de novo, é um regime de exceção, tem que ser individualizado e tem um motivo muito forte para usar naquela criança em particular, e sabendo que não é o ideal. Por exemplo, você pode dar Infantrine e solução de cálcio e fósforo para tentar repor, pode, mas a gente está entrando num campo em que não existe uma evidência da literatura que assina embaixo que aquele caminho é o melhor, é uma decisão nossa, né? E eu confesso que para criança de termo cardiopata, cansei de usar, né? Até porque tinha que segurar a mão do cardiologista, que queria usar mais que a gente. Mas cardiopata tem evidência científica. Não, mas Celso, o cardiopata tem evidência científica. Do prematurinho ou do displásio. O cardiopata, pelo contrário, foi desenvolvido leite para os cardiopatas, né? Alguém escreveu que queria quase um compêndio de nutrição, de nutrição
de ferro, zinco, vitamina D. Dani, olha, o melhor artigo que eu já li, a melhor coisa que eu já li é da Lígia de Botucatu, que está tudo direitinho, tá, se não me engano, está no site da sociedade. É lá que, quando eu preciso, eu procuro para ler e eu sigo o que a Lígia falou, porque ela é de um bom senso enorme. E não tem um consenso total na literatura, não, e a gente tem que fazer opções dentro do que está exposto para a gente poder seguir como rotina nos serviços. Aliás, a Lígia Botucatu, o que ela disser, você pode fazer, tá? Eu nunca discuti essa que ela política com faz. ela, mas tinha vontade de discutir política com ela para decidir meu voto quando eu estiver em dúvida, inclusive. Porque se veio dela a opinião, vale a pena. Celeste. Ah, não, você não levantou a mão, você levantou o dedo. Ok. Bom, a gente fixou muito no displásico e na nutrição, né? E lembrando que esse módulo dos residentes, ele tem muita coisa de sala de parto também. Alguém quer fazer alguma pergunta nessa área de sala de parto, icteria, esse acompanhamento ambulatorial? Não sei se a Gabi tem todas as dúvidas dela também. Gabi, você tem mais dúvidas aí? Como é que tá a tua listinha? Não, minhas listas eram principalmente do crescimento e desenvolvimento dessa vez. Tá bom. Gabi tá econômica com perguntas agora, hein? Então, as outras vezes era assim, pá, 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 pá. Bacana. Em relação à reanimação, todo mundo tem como fazer CPAP no transporte entre a sala de parto de um prematuro e a UTI neonatal? Como que isso é feito normalmente? Do Baby Puff, você fala? Ou CPAP, Não, CPAP boa? como o pessoal costuma fazer, essa é a pergunta. Porque poucos hospitais têm um ventilador para fazer o transporte com CPAP e por onda binasal curta. Essa não é a realidade do país, né? Então a pergunta que eu estava fazendo é como que o pessoal costuma, como as pessoas costumam fazer, ou se não faz. O que você falou, Helene, é um dos métodos que a gente preconiza, inclusive, né? Sim. Pode falar. Aqui no nosso serviço, a gente tem feito bastante CPAP sala de parto. A gente tem feito tanto com o ventilador como com o CPAP bolha. Só que no transporte, a gente tem uma dificuldade de realizar esse transporte ainda. E se é um bebê que vai já para a UTI, que não vai precisar ficar ali para a gente estabilizar, o nosso transporte ele é feito com a máscara no Baby Puff, com o Baby Puff de transporte. Legal. Helene, você vai no Brasileiro A gente conseguiu. Florianópolis? Oi? Você está indo no Congresso Brasileiro de Perinatologia agora em Florianópolis? Infelizmente não. Meu filho vai estar estudando em Michigan, eu vou visitar ele lá. A doutora Celeste já me deu uma bronca já, que eu não estou indo. Então, Celeste, se você estiver indo, eu sugiro dar uma olhada no curso para congresso de ventilação. A gente vai fazer esse curso com o Milton, a Renata, o João Lira de Botucatu e o Zé Henrique de Recife. E o Zé Henrique, ele desenvolveu e publicou um sistema de transporte do bebê em Bubble CPAP, acoplado à incubadora, que ele vai fazer uma demonstração lá, inclusive, de como funciona. E é um sistema muito bom. A gente faz. Né? Cláudia, a gente faz isso aí. A gente conseguiu também. A gente conseguiu acoplar o CPAP, aquele reservatório do CPAP, das bolhas, e a gente consegue já fazer o transporte. A gente já consegue acoplar no nascimento, já coloca no bebê e já bota na incubadora de transporte e leva para a UTI. Você sabe, Cláudia, que essa a gente já consegue fazer esse papo. Eu acho que é até melhor do que no ventilador, porque o Bubble ele é superior ao CPAP de pressão contínua, né? Seja fluxo contínuo ou fluxo variável no ventilador, mas o Bubble é superior, porque a gente sabe como é a fisiopatologia aí do Bubble, né? Então, se você consegue instalar no Bubble, na sala de parto, e nem você comentou aí, transportar, eu acho que é uma excelente solução de baixo custo. E foi colocado aqui no chat um comentário sobre a FO2, que ela fica meio alta, né?
não é obrigado a ficar tão elevado a FO2, porque a maior parte das incubadoras de transporte que a Fanny fabrica, e o que tem no Brasil é a imensa maioria, se não 99% é Fanny, ele tem entrada para o cilindro de O2 e tem entrada para o cilindro de ar comprimido, dos dois, né? Você não precisa ter o blender, né? Você pode ter os dois fluxômetros, vai ter um fluxômetro de O2, um fluxômetro de ar comprimido ligados no Y, e esse Y indo alimentar o bubble CPAP. E aí você vai ter uma somatória de fluxo, né? E é fácil fazer o cálculo da FO2. Todo mundo lembra da fórmula da FO2. Isso a gente não calcula na hora. A gente coloca uma tabela já com os números calculados aproximadamente. Eu quero 40, eu quero 50, eu quero 30, enfim. Quanto de O2, quanto ar, considerando que eu quero, por exemplo, 8 litros por minuto de gás, né? Então, é uma coisa muito simples de fazer. E aí você consegue manter uma FO2 não em 100%. Também não é uma FO2 precisa, porque os fluxômetros não são tão precisos, mas você chega próximo daquilo que você quer fazer, né? Então, essa solução, Cláudia, eu acho excelente aqui que vocês estão fazendo, né? E a gente acabou até organizando para... a fisioterapeuta já vem com todas as prongas, a gente já tem mais ou menos peso estimado, e aí a fisio é que instala ali junto com a gente, ela atende junto, já coloca, e a gente usa o mesmo circuito lá dentro da UTI, porque para não ficar com troca de circuito, né, para diminuir até esse gasto, então a gente chega na UTI, vai o mesmo circuito, já acopla no bubble da UTI, né? Diminui o gasto e a manipulação também, né? É um bebê a manipulação que a gente não também. quer manipular, então é uma excelente ideia, né? Então, Elaine, não é ruim transportar na máscara e no baby puff, no metromecânica manual. Se a gente tem todo um treinamento para não perder a pressurização, beleza. Mas a gente tem que ir tentando transformar a prática. Pode fazer assim, extremamente bem feito e dar super certo no serviço? Pode. Eu posso colocar na sala de parto com prong nasal, com já acoplado num bubble ou num convencional? Ótimo. Se for num bubble prematurinho, melhor ainda. Então, a gente pode ir tentando ir vendo de acordo com cada local, com cada equipe, com cada possibilidade, se a gente consegue ou não adaptar qual a melhor forma de transportar esse bebê, não perdendo a pressão. Essa que é o fundamental. Eu sempre falo do peso, né? Porque uma coisa que me incomodava era tirar o bebê, pesar, voltar o bebê. Será que o peso é naquela sala de parto naquele momento, ou ele tem que ser feito depois numa incubadora? Então, depende de cada lugar, né? Tem lugar que não interna no sistema se não tiver o peso. Tem outro lugar que chega na UTI e não tem as balanças. Enfim, então cada um tem que conhecer sua casinha, e no objetivo de não fazer isso de forma precoce e não despressurizar nem na sala de parto, nem durante o transporte, nem na admissão da UTI. Eu coloquei para todo mundo o link do filminho lá do Zé Henrique fazendo as mandracarias, né, que ele é um professor Padal, né, ele é a pessoa das boas ideias, de uma forma adaptada de forma simples para poder usar no transporte do CPAP, tá? E tanto pode ser na forma comercial como na forma artesanal, né? Bubble CPAP para o nosso país, a forma artesanal, ele pode ser sim. Quem sabe ensinar a montar muito bem é o João. O João está no período aí de licença médica, e o João sempre ensina os alunos dele, pelo menos, a saber, porque a gente consegue fazer, às vezes, com coisas simples, um bom atendimento também. Tá? Eu diria que a única coisa que não pode é não precisar a criança no transporte. Essa é a única coisa que não pode. Então, a gente tem que achar soluções. E, Helene, olha, vou ser bem honesto com você. O CPAP no Baby Puff é perfeitamente viável, factível. Só que você tem que ter um braço dentro da incubadora, né, fixando a máscara, o outro braço, e esse mesmo mantém a cabeça da criança ligeiramente estendida, porque com a pressão da máscara é comum ele fletir, e o outro braço segurando o esteto na axila esquerda, que você vai garantir na ausculta que a coisa está indo bem, no teu olho no oxímetro de pulso, que está em cima da incubadora. Então você não vai fazer mais nada, nem vai olhar o caminho se você vai bater na porta do elevador ou não. A única coisa que você vai fazer no transporte é esteto na axila esquerda, fixar a máscara no lugar, olho no oxímetro e posicionamento da criança da sala de parto até a UTI. Então, assim, dá para fazer, é um desafio. Diga, Helene. Não, eu acho que manter a Baby Puff é um desafio muito grande, a alocar a máscara certinho, mesmo com o bebê ali no berço aquecido dentro, já é uma coisa, já é
algo que não é tão fácil como a gente, né, imagina que seja. Mas que não é uma rotina, dificilmente você vai ter um serviço onde você consiga fazer isso tudo. É impossível, né? Mal a roda, né? Depois carrinho de supermercado, a maioria dos incubadores que, né, acabam, a maioria dos hospitais tem. Desculpa, cortou um pouquinho, não entendi no final. Você fala em relação à FO2 ou ao Baby Puff mesmo? A gente sabe o quanto é difícil transportar no Baby Puff na máscara. É muito difícil ficar com as duas mãos no bebê sem a gente ter que se preocupar em movimentar a incubadora, ter que ir para isso. Sim. Isso é praticamente impossível. O que eu acrescentaria, assim, além de um olho no oxímetro de pulso, você tem que ter o olho na pressão que está sendo gerada no manômetro de pressão, né, do Baby Puff. Porque quando ela desacopla, a pressão cai. Então você consegue ver que o acoplamento pode não estar perfeito, pode ter algum grau de escape, mas você tem algum grau de pressurização desde que a pressão fique lá 5, 6 centímetros de água. E quando ele sai do lugar, ela cai, né? Mas não é uma tarefa das mais fáceis, eu concordo com você. Duvido, Celso, que você consiga tudo isso com os 3 neurônios aí. Não ia várias vezes isso aí. E ainda tem que andar e respirar. Não vem não. Isso incubador é automático, ela vai andando sozinha até tem que andar e respirar. Isso Tá certo, tá do certo. 5º andar do CO até o 7º andar da UTI. Né? Faz parte. Então, só que assim, você não olha nada. A única coisa que você vai ficar de olho é a criança na tua frente e você não vê mais nada. Ponto. Né? E de vez em quando você bate alguma coisa no caminho e descobre que bateu alguma coisa no caminho. É isso. Tá bom, nós estamos aí nos nossos últimos 10 minutinhos. Já? 3. Oi? Oi? Não. Foi rápido, né? Foi bem rápido. Passa rápido. Alguma pergunta a mais? Alguma coisa que a gente queira discutir? Cadu, uma coisa que as meninas trouxeram de dúvida nesse período? Alguma coisa? Que você lembre das aulas, que é um ponto que traz aí discussão? Não, deixa eu ver. Do que a gente já não tenha falado, No pergunta-se caso muito. clínico, só um direto ao ponto aí de algum caso de algum clínico, alguma coisa bem viu essa semana. Lembrando que teoricamente era uma discussão de coisas de ambulatório, né? Então é de nível de residente ainda de primeiro ano. Se ninguém tiver, eu tenho uma pergunta, aí eu acho que vocês vão achar. A gente falou de DART, displasia, ventilação, e eu estava discutindo com o Rani ontem sobre granuloma de coto. Então eu queria abrir essa discussão, porque inclusive tem a sessão modinha aí em todos os Instagrams, em todas as, né? Não, faça isso, aqui, não sei o quê. E eu queria saber o que tem, o que vocês fazem, porque tem hora que nitrato de prata sumiu do mercado, ou não sumiu, se é para usar. Aí ele falou assim para mim, eu não uso nada, eu espero que vai melhorar sozinho. Nós, neonatologistas, a gente fala, como assim? Tem que tratar. A gente não some sozinho. Se é um granuloma, ele não vai sumir sozinho. Então, não é um granuloma, porque senão não sumiria sozinho. Então, eu queria perguntar para vocês aí o que vocês fazem antes da gente encerrar com um assunto bem do dia a dia. Alguém botou aqui, ó, a NaCl é 20%, mas manda formular? Não, você pega lá a ampolinha e coloca. Porque consultório a gente não tem NaCl é 20%. Eu uso sal. Eu uso sal mesmo. Sal da cozinha, mas o sal do pote da cozinha ou você manda esquentar o sal para ficar do pote da cozinha, por enquanto, do pote da cozinha. Tá, do pó da cozinha. Porque aí você fala assim, mas aí tá limpo, aquilo lá vai estar estéril, será que eu não vou estar levando uma contaminação? Eu sei que melhora. Eu pego e mando fazer em gel, porque você pode mandar formular sal em gel. Aí vem lá chiquezinho, mas aí demora uma semana para estar pronto. Aí já era. O nitrato sempre funcionou bem. E eu estava conversando com o Alberico de Pindamonhangaba, ele estava comentando que ele orienta as mães, muitas vezes a mãe não está, você não pode fazer isso no consultório, de você usar vaselina ao redor na pele para proteger com cotonete, para diminuir a chance de queimar a pele, e usar o nitrato. E lembrar de avisar a mãe que o nitrato escurece a mão também, né? De quem aplica. Então, o ideal é usar uma luva para não escurecer a mão da pessoa. Mas existe uma coisa chamada mercado livre, que resolve tudo, né?
E você encontra o mercado agora, o Mercado Livre, nitrato Até de parece prata. que você sabia isso, né? Eu te mostrei ontem, né? Que tem nitrato de prata no Mercado Livre, mas É, o eu não sei fato, se é confiável ou não. o fato é que no Mercado Livre você encontra tudo, né? Eu descobri isso pela minha esposa que comprou nitrato de prata no Mercado Livre. Não É, sabia que. mas eu Eu tenho... atendi um bebê Fala, eu atendi um bebê que nasceu em Portugal e fez um granuloma e eles levaram no hospital. E aí, só que tiraram dos pais, levaram numa sala e depois devolveram para eles o bebê, eles sem saberem o que tinha feito, mas disseram não, que estava resolvido. Aí, quando eles chegaram em casa, daí eles se apavoraram que onde tinha o granuloma, coisa que estava preto, que tinha uma lesão preta. E aí eles ligaram que precisavam fazer uma teleconsulta com o Brasil, que não sei o quê, que não estavam resolvendo. Aí, mas era nada mais do que o nitrato de prata que foi passado no porque coto. o nitrato de prata é químico, né? Na verdade, você faz uma queimadura química, né? Exatamente, mas resolveu, só que não explicaram para eles ficaram muito Até assim, eu fico preocupada também. Na população, a gente dá para a pessoa um bastão que queima, porque aquilo queima, né? Não queima só o coto, né? Ele é usado para outras coisas dermatológicas de queimadura. Então, você fala assim para a pessoa, para o Zezinho, Zezinho, vai lá, põe uma vez por dia durante 5 dias, e a pessoa começa a não utilizar de forma adequada, é preocupante. Então, também, às vezes o sal de cozinha pode ser contaminado? Pode ser contaminado, também pode ser contaminado. Eu vou mandar fazer? Não, não posso porque eu tenho um gasto. Então, a gente tem que avaliar cada caso, né? Assim, deixar, de alguma forma... Roberto, você tem alguma outra experiência dessa agora? A Roberta faz alguns atendimentos de mais humanizados aí dentro dessa fase. Alguma coisa a mais alguém inventou agora? Põe alguma outra coisa, não? Não, às vezes eu já ouvi falar de gente que coloca o Maxidrate a 6%. Vai hidratar? Qual é a lógica, né? É porque a NaCl é 6%. Tá. A 6%. Eu entendo que teria que ser. O motivo de usar o sal ou usar o NaCl, na verdade, o sal, na verdade, é desidratar, né? Então você continua, você desidrata o coto e aí você, enfim, termina de fazer a cicatrização. E o outro é uma queimadura química que também você vai lá e desidrata queimando. Sim. Não sei, Tudo agora é desidratar. Eu Eu nunca usei. O que eu fiz em nível de consultório foi realmente pedir para manipular, mas faz um tempinho que eu não vejo um granuloma muito... Que precisa ser tratado, né? Que está vivo, né? Aquele granuloma que é um granuloma que tem vida própria, né? Agora, vocês têm acompanhado a discussão que tem se falado em não mais fazer limpeza de coto? Que agora tem a internet, é a internet da moda, né? Então agora se fala que não é mais para você limpar com álcool a 70%, porque isso, pelo contrário, atrasaria mais, é para você não dar banho mais nos bebês, e aí o coto vai cair sozinho na hora. Vocês acompanharam? Isso tudo não tem evidência científica, né? Então, o que eu acompanhei a respeito disso foi discussão até de dermato, que o ideal é você deixar a ferida úmida, não é deixar a ferida seca, exceto o cordão umbilical, mas que não é para você limpar com álcool, que seria só o sabão. Só que aí a recomendação é a gente não dar banho precoce, minimizar os banhos no primeiro mês de vida para conta da pele do bebê. Em UTI a gente não fica dando banho nos nenês, né? Então eu não vejo muito sentido em não limpar com álcool. O banho até tem consensos, né? Consenso de pele, sim. Então tem uma lógica toda baseada nos consensos de pele, né? Então, do pH, enfim, aí discute que é europeu de não sei quanto, de 3 a 5, outra de 2 não sei quanto. O nosso próprio consenso, a gente tem um consenso de pele, se eu não me engano, eu esqueci, eu acho que tem o Procyanoi, foi uma das pessoas, enfim, tem um consenso. A AP tem uma orientação em parto não hospitalar, tem orientação não hospitalar, de não usar, dar banho. Enfim, o banho nas primeiras 24 horas não tem, porque a gente dá álcool. A tentação de não usar o álcool vem da Academia Americana. Então, eu estava lendo isso, aí eu falei, não pode ser. Aí eu cliquei em cima, para vir da AP.
Aí eu falei, Quando é minha Nossa Senhora. Então, confunde todo mundo, né? Então, assim, eu tenho uma certeza, na nossa população, nesse momento, daqui a pouco o Celso vai ter que fazer parecer, porque sempre quando começam as coisas, pedem parecer para a sociedade, né? E aí alguém tem que sentar para escrever essas coisas. Então, assim, na nossa população, vou dizer para fazer não higiene do coto, sendo, não dá, ainda não dá. Não dá para você generalizar, ainda mais com acesso ao serviço de saúde, que às vezes você não consegue uma consulta precoce, a criança retorna tardiamente. Então, é melhor manter a higiene do coto por uma questão de infecção, né? Não é questão de cair o Ontem, coto ou não cair o coto, né? ontem Então, mesmo eu estava no plantão e eu atendi um RN que voltou e que a questão era que estava o coto sangrante. O coto não estava sangrante, o coto estava, tipo, a mãe tinha medo de limpar e tinha uma crosta lá de sangue, que não sei se era sangue ou se era o restinho do coto que ia cair, tipo, tava uma bagunça, né? Passei lá uns 5 minutos tirando crosta, limpando, limpando, limpando. Ainda bem que não tinha nada mais de sintoma, ou não tava com cheiro ruim, só tava assim, todo encrostado. Tipo, se essa mãe tivesse demorado mais uns 2, 3 dias para aparecer no hospital, talvez essa criança tivesse evoluído com uma oftalite. Eu acho que não dá para a gente orientar, não precisa limpar, tá tudo bem. A gente tem que individualizar de novo, né? O que funciona nos Estados Unidos com o padrão de vida americano, talvez não funcione no padrão de vida brasileiro, na periferia de uma cidade, quem vive numa palafita, etc. Né? Mesma coisa o banho. O que o pessoal que estuda a pele de recém-nascido preconiza de não dar banho por um período prolongado depois do nascimento, e é baseado em literatura isso. Só que não é a nossa cultura. Nós tentamos implementar isso no hospital baseado no que era de ponta de conhecimento de cuidado de pele, e foi uma revolta das avós, porque imagina que você não ia dar banho no bebê durante X dias, né? Porque a cultura brasileira é diferente, né? A realidade brasileira é diferente. E, de novo, a literatura vem da Europa, em que a condição de temperatura e clima e umidade é completamente diferente dos trópicos, que é o que foi colocado aqui no chat também agora há pouco. Então, acho que tem uma coisa chamada bom senso, individualização, né? Bom senso nunca é demais. É de você, para assuntos que não são vida ou morte, você chegar no meio do termo em que você junta o que tem de literatura, mas individualiza para a cultura, para o que acontece na sociedade onde você está. Sem dúvida. Só para finalizar, a Gabriela fez uma pergunta interessante. Ela falou assim, olha, e se não resolve, qual é o diagnóstico diferencial de granuloma de coto? Eu acho que é uma das coisas, eu dei uma resposta para ela, que é um dos que eu já vi, digamos assim, que eu lembrei imediatamente. Então, uma das coisas que a gente tem que pensar, Gabriela, é se não ficou úra com aquele ligamento que tem na fase intrauterina, se ele não está pérvio, tá? Então, às vezes, mantém a ligação da bexiga com o umbigo e aquilo fica úmido. E aquela região ainda se mantém ainda. É um dos primeiros. A primeira coisa que você tem que pensar é isso, tá? Que poderia ser, não sei se alguém tem mais um diferencial para isso, quando não resolve. Aí, nesse caso, eu tenho que solicitar ultrassom, alguma coisa assim? Ultrassom, exatamente. Exatamente. Bom. É bom sempre checar o teste do pezinho, né? Para tireoide. Às vezes, alguns casos de hipotireoidismo podem dificultar. Também lembrou mais um, sem dúvida. E doença também. E doença imunológica, tipo de imunidade, tipo SCID, etc., também tem um dos perfis de atrasar a queda do coto após 10 dias, 14, né? 10, que é um dos sinais de imunodeficiência. Então, também isso. Então, a gente pegou 3, né? Então, úrago, que é malformativo, a gente lembrou do hipotiroidismo, e a gente lembrou das doenças imunológicas graves. Que coisa me fala. Aí, na verdade, é aquela não é tanta persistência do granuloma, né? Mas são doenças de coto umbilical. Ó, tô copiando da Cláudia, ela botou a receitinha aqui, tô até botando no celular para depois não ser... Então, sal de cozinha 2 vezes por dia, por 5 dias, beleza. Por 5 minutos.
Obrigada, Cláudia. Então, Renata, e assim, ó, só que no hospital eu não posso usar isso, tá? eu sei, A lógico, né? infecção não deixa. Eu já Não. tentei, mas eu não consegui embasar, então eu fiquei sem Não poder tem usar como. nitrato. Não tem como. É. O nitrato de prata tem no Mercado Livre, só precisa ver, você pode comprar lá os bastões e ele também chega. O Celso sabe porque eu comprei para usar no consultório, porque às vezes eu cauterizo para não deixar com as mães, nem nada, às vezes uma vez só é o suficiente. Eu comprei alguns para deixar no consultório, os bastãozinhos bonitinhos, pequenininhos, até é fofo. O Legal. Mercado Livre resolve tudo, mas como é que também eu vou atestar que aquela farmácia do Livre Bom, a Renata congelou lá em cima. Acho que nós a gente teve uma estamos... média aí de 50 pessoas ativas o tempo todo, teve várias entradas e saídas, tiveram algumas reclamações que as pessoas não estavam conseguindo entrar, não sei se a sala, na realidade, essa é uma sala ampla para grandes grupos, então, teoricamente, não tem limitação de número de pessoas, talvez o Celso aí não tenha sido rápido o suficiente, a próxima vez eu fico de host, então, acho que foi um formato gostoso, um formato da gente discutir de forma livre os assuntos que eles vêm, e a gente vai tentar programar outras vezes. A gente faz isso mensalmente junto com as residentes que estão junto com a gente, e a gente vai estar abrindo aí para mais pessoas de uma forma periódica. E quem sabe, né, Marula, a gente tem ainda mais discussões de caso clínico, não é discussões abertas de temas de preceptoria, mas sim de casos clínicos, que a gente deve começar também aí um novo formato, e talvez, com certeza no ano que vem, mas a gente deve estar lançando aí junto com o Congresso Brasileiro aí uma coisa gostosa que a gente quer fazer, né, Marula, que é um sonho seu, e a gente resolveu encampar aí, assim como a preceptoria foi um sonho do Cadu e das meninas, e agora a gente também vai encampar propostas novas, que sejam bem-vindas. Eu agradeço a todo mundo que está aqui junto com a gente, viu? É bom saber que a gente conseguiu aí um grupo de pessoas para estar discutindo, viu? Muito obrigada. Essa ideia da Marula é excelente, a gente quer levar adiante. Bom, pessoal, boa noite então. Cadu, quer dizer alguma coisa para encerrar? Não, só agradecer alguns rostos conhecidos, pessoas queridas que estão aí presentes, e obrigado pela participação, pela discussão. Se souberem de residentes que estejam interessados em se inscrever, estamos aí. Pessoal, boa noite Obrigada. então. Bom descanso Obrigada, para todo Celeste, mundo. obrigada, Marula, obrigada, Dani, todo mundo que a gente Cláudia. conhece, Roberta, todo mundo. Tchau. Tchau, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.